Fala nação celeste, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Onde já de cara vamos colocar aqui na tela para vocês as palavras do Pedro Lourenço, novo dono do Cruzeiro, que concedeu uma entrevista exclusiva ao GE, a galera lá do Globoesporte.com. E essa galera conseguiu arrancar algumas boas respostas do Pedro Lourenço, como por exemplo sobre as especulações do Gabriel Barbosa e também do Felipe Coutinho. E me chamou bastante atenção, porque o Pedro Lourenço, ele dá ali, uma certa afasta pra lá na questão do Gabriel Barbosa, falou que é um grande sonho, mas que não tem absolutamente nada. Porém, o Vene já falou do interesse do Cruzeiro, o Pilhado já falou de uma possível proposta, o Jorge Nicola falou a mesma coisa, então parece que o Pedro Lourenço está querendo dar uma desconversada em relação ao próprio Gabriel Barbosa. Sobre o Coutinho, ele falou que também seria outro jogador que ele gostaria de ver com a camisa do Cruzeiro e que não mediria esforços para que ele jogasse aqui na Toca da Raposa. Mas sabemos que ele está praticamente certo com o Vasco. Se o Cruzeiro voltasse, seria um chapéu, o que eu acho difícil de acontecer, porque as negociações com o Vasco estão muito avançadas neste momento. Eu separei aqui para vocês as principais falas do Pedro Lourenço, só que antes, família, eu peço a cada torcedor cruzeirense que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Se liga agora nas palavras do Pedro Lourenço. Tem que estar preparado para esse momento. Pedrinho não. Mais velho, Pedro Júnior, né? Então ele vai ficar mais no dia a dia aqui, mais do que eu, né? Então ele vai trabalhar mais com o Alexandre, né? Com o Alexandre tem que dar uma seguradinha nele, né? De vez em quando, né? Grande sonho, um Coutinho, por exemplo. A gente tem um grande sonho de trazer e Especulações por Gabigol. liberar, a gente não sabe as condições, nós nunca cogitamos isso, né? Mas a gente tem sonhos altos, né? E nós temos que fazer um time à altura da torcida, né? Nós nunca cogitamos isso, né? Mas a gente tem sonhos altos, né? E nós temos que fazer um time à altura da torcida, né? Aqui é difícil e tem que fazer de fora, mas o Alexandre está trabalhando e em breve vocês vão ter real. Alguns prazos por aqui. Com 7 anos, nós pretendemos pagar as contas do Cruzeiro, que deve, que não são poucas. E a gente pretende, assim, dentro de 2 anos, da agora para frente, ter um time para competir mesmo. Igual sempre foi o Cruzeiro. Então, não tem preço, né? Então a torcida saber que tem um cruzeirense aqui, um torcedor que está do lado dela e que é o melhor do clube. Se liga, família, o jornalista Thiago Fernandes, comentarista do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais, trouxe algumas atualizações sobre o mercado da bola do Cruzeiro, como por exemplo a situação do zagueiro Mina. Ele conversou com algumas pessoas ligadas ao staff do zagueiro Mina, que confirmou que o Cruzeiro é o grande favorito caso o jogador decida voltar ao futebol sul-americano, até pelo excelente relacionamento que ele tem com o diretor de futebol Alexandre Matos. Tem o interesse do Botafogo, é como eu falei para vocês. Hoje o Cruzeiro bate de frente na questão financeira com o Botafogo, só que nós temos o Alexandre Matos, que é o grande coringa no baralho do Cruzeiro. E por isso, se ele decidir voltar ao país, o Cruzeiro é o grande favorito para levar a contratação do zagueiro colombiano, que por sinal voltou a ser convocado à seleção. Recentemente saiu a convocação e o Henry Mina está de volta à seleção colombiana. E outro jogador que também foi pontuado neste comentário é o próprio Matheus Henrique, jogador que o Cruzeiro tem interesse, mas que vai ter que competir com o Atlético Mineiro e com o São Paulo pela sua contratação. Agora escutem aqui as palavras do jornalista Thiago Fernandes. Autorizado pelo staff do Mina a negociá-lo aqui no futebol brasileiro. O que esse intermediário me disse é que o Botafogo procurou, mas que a situação não deve avançar, e que o Cruzeiro procurou, porque não deve avançar com o Botafogo. Porque se o Mina topar jogar no Brasil, ele vai para o Cruzeiro. O que esse intermediário me disse é isso. E aí por quê? Porque tem o Alexandre Matos, que foi com quem o Mina trabalhou entre 2016 e 2018
lá no Palmeiras, porque existe um projeto que já foi apresentado ao Mina que o agrada. O ponto é, o Mina ainda não tem 100% de convicção de que nesse momento o ideal seja vir jogar no futebol brasileiro. O Mina ainda cogita nos bastidores e ao lado de agentes e representantes a permanência no futebol europeu, porque ele entende que lá ele pode render ainda muito. O Mina tem 29 anos, está ficando livre do contrato com o Cagliari agora, e aí nesse momento o jogador ainda não tem 100% de convicção de que o Brasil seria a melhor opção para a carreira dele. Caso ele venha para o Brasil, aí sim o mais provável é que ele defenda as cores do Cruzeiro. Sobre Matheus Henrique também, Atlético e Cruzeiro interessados? Além de Atlético e Cruzeiro, que de fato estão interessados, ontem o UOL trouxe isso, o São Paulo também tem interesse na contratação do jogador. E aí, um ponto importante é o seguinte, nenhum deles chegou a apresentar um tipo de proposta pelo Matheus Henrique. Para o torcedor que não se lembra, o Matheus Henrique é um jogador de 26 anos, volante, ele foi revelado pelo São Caetano, mas ele fez a carreira aqui no Brasil jogando pelo Grêmio. E aí, em julho de 2021, ele foi negociado por empréstimo com obrigação de compra ao Sassuolo, e aí em 2022 ele acabou comprado em definitivo. Ele está jogando lá no Sassuolo, ele é titular. O Sassuolo, em janeiro desse ano, tinha o chamado para discutir a possibilidade de renovação contratual. Essa renovação foi adiada, talvez para uma conversa agora em julho, mas 3 clubes estão interessados nele: Atlético, Cruzeiro e São Paulo. Os 3 fizeram consulta. O ponto é, vai ter uma reunião entre os dias 10 e 15 de junho. O agente do jogador vai viajar à Itália, vai se reunir presencialmente com a diretoria do Sassuolo e nesta reunião vai entender o que o Sassuolo quer para o Matheus Henrique para o futuro. Caso o Sassuolo entenda que é possível liberá-lo, eles vão abrir conversas com um desses 3 clubes. E aí pode tentar ajustar qualquer tipo de negócio. Lembrando, o agente do Matheus Henrique, ele tem ótima relação com o Vitor, ele tem ótima relação com o Alexandre Matos e ele tem ótima relação com o Rui Costa. Eu acho que o normal seria que ele escutasse os 3 clubes para tentar entender o que cada um poderia oferecer, caso o Sassuolo dê um ok para a liberação do Matheus Henrique. Eu recebi uma informação, vou deixar você ler, porque isso não está saindo da minha boca, eu recebi de uma pessoa muito séria. Você só tem que trocar uma letra aqui nessa primeira frase aqui, ó. Não, É esse último I aqui, você muda para E. Tá. O que está escrito aqui? Irmão, Gabigol, esquece. Rony, não tem jeito de sair. Paulinho do Corinthians, não. Mina foi sondado. Essa fonte é boa? É boa. Então tá Ó, aí. E aí sobre o Cruzeiro, obviamente, Eu acho que o último vai acabar mesmo. que é o Mina. É que os outros 3, de fato, são difíceis. Mas Paulinho do Gabigol e o Rony. Corinthians, Rony e Gabigol. O Paulinho não é a hora também, né, cara, de trazer o Paulinho. Mas o Mina eu acho que vai acabar vindo pro Cruzeiro. E aí é mais feeling do que tudo. Porque, pô, conversei aqui, conversei acolá. Um lado me fala isso, outro lado me fala aquilo. Você vai juntando as coisas, você vai percebendo o que está acontecendo de fato. E pela minha percepção, o Mina deve vir para o Cruzeiro. Eu reforço o deve, porque pode chegar na frente e ele decidir ficar na Europa. Mas eu acho que se ele vier para o Brasil, é o Cruzeiro. E aí, Valuzeiro? Muito bom zagueiro, vai sobrar se voltar ao Brasil para qualquer equipe. Eu acho que hoje, talvez, olhando o Palmeiras, né, com Gustavo Gomes e Murilo, que o Flamengo agora vai passar também por um novo período de uma zaga, né? O Fabrício Bruno está indo embora. Mas, tirando o Palmeiras, que talvez ele não tivesse lugar como titular, o restante das equipes eu não vejo que o Mina não jogaria como titular nas outras 19. Eu acho que ele joga nos 20 clubes. Eu acho que ele só não joga pra mim no Palmeiras. No Flamengo ele joga. No Flamengo ele jogaria pra mim do lado do Ortiz, do Léo Ortiz. Eu acho que agora... Que lembrando, o Fabrício Bruno tá saindo, tá, gente? Não, o Fabrício Eu acho que Bruno vai agora sair. o Fabrício... Família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Contamos demais com o apoio de vocês. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!